Ideias iluministas na América. Hoje vivemos em um regime democrático com uma Constituição que garante liberdade de pensamento, de expressão e de religião. Abominamos a ditadura e a censura. Escolhemos nossos governantes através de eleições e exigimos que eles obedeçam às leis, sob pena de serem afastados do poder. Mas isso nem sempre foi assim. A ideia de liberdade política é relativamente nova. Ela surgiu no final do século XVIII com o pensamento do filósofo inglês John Locke. As ideias iluministas tratavam a sociedade e a política com base na defesa da liberdade e na crítica contundente ao regime absolutista europeu do século XVIII. As ideias de pensadores como John Locke, Montesquieu, Voltaire, Adam Smith e Jean-Jacques Rousseau, entre outros, ecoaram de diversas regiões e chegaram às Américas. Conjuração Mineira. Antes de 1822, o Brasil não era considerado um país independente, era apenas um território que pertencia a Portugal. Sendo assim, tudo o que era produzido pela colônia, como era chamado, tinha que ser enviado para lá. Os impostos pagos pela população do Brasil pelos produtos consumidos eram muito altos, com isso o povo vivia oprimido. Nesse contexto, nasceu Joaquim José da Silva Xavier, em São João del Rei, em Minas Gerais, no ano de 1746. Joaquim desenvolveu várias funções, como tropeiro, minerador, fez parte do regime militar dos Dragões de Minas Gerais, onde teve contato com as ideias iluministas da Revolução Francesa. Tiradentes não se conformava com a exploração vivida pelo Brasil. Ele queria que a nossa pátria fosse livre. Então, decidiu se unir a outras pessoas que tinham os mesmos objetivos, entre eles advogados, poetas e padres, para tentar libertar o Brasil dessa situação. Devido sua boa oratória e espírito de liderança, foi escolhido para comandar um movimento conhecido como Inconfidência Mineira, ocorrido em 1789. O objetivo era fazer, no chamado Dia da Derrama, em que eram cobrados da população os impostos atrasados, fazer um protesto, alertando as pessoas sobre o plano da libertação e, em seguida, prender seu governador, Visconde de Barbacena. Mas o plano não deu certo. Tiradentes foi traído por um companheiro de luta, Joaquim Silvério. Joaquim devia 700 contos ao rei de Portugal e, para ter sua dívida perdoada, entrou no grupo de Tiradentes, se informou do plano e denunciou ao próprio Visconde de Barbacena. 34 membros do movimento foram presos acusados de traição. 11 deles foram condenados à morte, mas todos tiveram a pena amenizada, menos Tiradentes. Ele foi enforcado no dia 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro. Antes de morrer, Tiradentes disse: "Jurei morrer pela independência do Brasil. Cumpro a minha palavra, tenho fé em Deus e peço a Ele que separe o Brasil de Portugal." Ele foi enforcado em seguida. Seu corpo foi esquartejado e exposto em praça pública, como era de costume naquela época.